Pronto, gente. Então, essa é a nossa aula 3 de teoria da computação. E antes de começar, eu queria só dar uma dica rápida, relembrar, né? Eu já falei disso. Que a maneira certa de acompanhar essa disciplina é você, toda semana, fazer o seguinte: ver os vídeos, né? Pode ser a aula ao vivo, como agora, para quem está ao vivo, né? Ou a gravação da aula. Vai ter poucas aulas puramente gravadas, mas na primeira semana teve uma, né? E pode ter uma ou outra, assim. Mas geralmente tem a aula ao vivo e a gravação dela. E algumas poucas puramente gravadas. Aí você faz as leituras também de um material, meu material que eu escrevi. Ele está bem completo, talvez exceto por um ou outro assunto que eu vou tentar esse semestre preencher mais. E fazer a atividade da semana. Pode ser que alguma semana não tenha, principalmente se for semana de prova, né? Semana de prova, a atividade é a prova. E você tem uma opção lá no ambiente que pode lhe ajudar, certo? Deixa eu mostrar aqui. Esse mês passado eu medi a frequência por isso, mas dava muito trabalho. Agora eu meço a frequência pela atividade. Você tem que enviar a atividade para poder ver a frequência. Mas quando você entrar no ambiente lá no Classroom da nossa turma, eu recomendo que acompanhe tudo pela aba Atividades. Aí você vai ver tudo dividido por semanas. Apesar que vocês não veem as semanas onde está tudo aqui apagado. Vocês só vão ver o que já tem coisa divulgada. O resto não está divulgado, então vocês não veem. Então, vocês só estão vendo semana 1 nesse momento. E aí, cada atividade dessas, você pode clicar. Porque eu estou na visão de professor, não aparece para mim. Mas você pode clicar em algum lugar aqui e marcar a atividade como concluída. Isso pode ajudar você a saber o que é que você já fez de atividade e o que é que não fez. Certo? Você vê o vídeo, marca como concluída. Vê o vídeo, no caso aqui, né? Aqui você faz a atividade e marca como concluída. Lê a nota de aula e marca como concluída. Não é obrigatório. Semestre passado era, mas esse não é obrigatório. É para você ajudar você a ter um controle do que é que você já fez ou já viu. Certo? Se quiser. Se você conseguir mentalmente acompanhar, já vi até a aula 3, aí vou para 4 agora. Então não precisa marcar nada. Mas precisa fazer atividade para receber assim, para você ser considerado como presente, né, nas aulas. Você preenche aqui quais atividades você fez. O meu aqui, como eu já preenchi, aí ele não vou poder mostrar, porque ele está com todas as respostas corretas lá. Mas vão ser atividades simples, principalmente para medir a frequência que está acompanhando realmente a disciplina. E eu vou também dar um pedaço da nota da primeira VA dessas atividades, uma partezinha menor, a parte maior vai ser a prova, certo? Mas eu vou definir o percentual, 15%, 20%, vou definir. Então vamos começar aqui o assunto dessa aula mesmo. Vai ter 4 partes dessa aula, uma revisão bem rápida, quase nem conta, e 3 partes principais. Vou falar de como cadeias podem representar informações quaisquer. Depois eu vou introduzir o assunto de máquinas de Turing falando sobre algoritmos, sobre fitas, que é só uma maneira mais informal de representar uma máquina de Turing, praticamente. Depois eu vou dar um exemplo de máquina de Turing. Vai ser o primeiro exemplo de máquina de Turing. Aí a gente encerra a aula com um exemplo só mesmo. E na próxima aula eu ainda falo de máquina de Turing. Então vamos começar. Primeiro com a revisão rápida. A gente viu na aula passada que a gente usa um conjunto finito qualquer para ser um alfabeto, é um conjunto de referência. O que contém nele, os elementos dele a gente chama de símbolos. Então eu fixo um conjunto e digo, esse é meu alfabeto, isso quer dizer que eu quero formar com esses elementos cadeias, que são sequências desses elementos aqui. Se você fixar isso para ser um alfabeto, a gente chama isso de símbolos, e a gente
coloca sequências finitas desses símbolos para formar cadeias. Isso aqui é uma cadeia 0011. Isso é outra. Epsilon é uma cadeia especial, vazia. Tem 0 símbolos, tem nada. Se você selecionar um conjunto de cadeias, pode ser finito, 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 infinito, o que for, mas algum conjunto, você seleciona, isso compõe o que a gente chama de uma linguagem, certo? É um conjunto de cadeias. Eu vi também problema de decisão como sendo um tipo de especificação, assim, de descrição de um problema que você dá uma entrada e ele retorna sim ou não. Ele também é equivalente ao conceito de linguagem, como se o problema de decisão tivesse selecionando algumas cadeias, as cadeias que ele diz sim, que formam um conjunto das cadeias que ele diz sim, as cadeias que ele aceita. Então, linguagem e problema de decisão são equivalentes nessa disciplina. Isso é só revisão, certo? Se quiser mais detalhes, vejam o vídeo da aula passada. Eu quero falar nessa aula como cadeias, o conceito de cadeia, apesar de ser tão simples, ele é suficientemente poderoso para a gente. Ele permite representar informações, certo? Então, vou dar alguns exemplos aqui que vão dar para vocês um pouco, um feeling de como cadeia permite representar qualquer informação. Vamos começar com esse alfabeto aqui, o alfabeto que tem um hífen e tem os dígitos de 0 a 9. Como é que eu posso representar números inteiros? Bem, a representação que a gente usa de números inteiros, ela é feita com esse alfabeto. Posso colocar um número, uma sequência de dígitos quaisquer, e se for negativo, eu começo com um símbolo hífen, depois uma sequência de dígitos. E aí, com esse alfabeto, eu represento números inteiros. Então, representar número como cadeia, assim, não é tranquilo. É possível e não é complicado. Dá para representar o número inteiro como cadeias nesse alfabeto aqui. Mas a gente pode adotar outras representações também, certo? Em algum momento eu vou falar para números naturais. Nesse exemplo aqui eu vou mostrar, na verdade, como é que eu represento vários números, não um só, mas vários. Eu posso representar uma sequência de números, separando eles com ponto e vírgula. Aí é só o meu alfabeto incluir, além dos dígitos, um ponto e vírgula. Pode até ter o hífen também para permitir que eu represente números negativos. Mas aqui eu limitei a números positivos. Então eu posso separar por ponto e vírgula, e aí nessa cadeia, isso é uma cadeia, é uma sequência de símbolos desse alfabeto. E nessa cadeia eu posso interpretar cada parte separada por ponto e vírgula como sendo um número distinto. E aí eu tenho essa sequência aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pode ser número de qualquer tamanho, né, com vários dígitos. 12, 2021, 35, 79. Separado por ponto e vírgula. Isso é uma cadeia, mas nessa uma cadeia tem uma sequência de números inteiros positivos apresentados aí, certo? Então, cadeia pode representar número inteiro, pode representar sequências de números. Vamos ver mais. Imagem, figura, também dá para representar como cadeia. Mas vamos por partes, certo? Primeiro, que uma imagem, eu vou dar um exemplo com imagem em tons de cinza, porque com cores ficaria mais complicado o exemplo, mas com tons de cinza já vai dar para vocês sentirem assim, que dá para representar a imagem qualquer, colorida também. Uma imagem em tom de cinza, ela, primeiro, toda imagem, tom de cinza ou não, ela é composta por múltiplos pontinhos, uma quantidade finita deles. Uma imagem digital, né, quando ela é digitalizada para representar no computador, ela é formada por pixels assim, ó. Cada pontinho é chamado de pixel, para quem não sabe, mas eu acho que hoje em dia quase todo mundo sabe disso. E cada pixel desse, numa imagem em tom de cinza, ele é alguma coisa assim que varia entre o branco e o preto.
E essa variação do branco para o preto a gente pode representar como um número, onde o 0 pode ser o branco ou pode ser o preto, depende. E o seu número, sei lá, você define um limite aqui, depende da quantidade de bytes da imagem lá, a resolução de cor. Uma imagem de 24 bits, por exemplo. É um número bem grande, eu não sei dizer. Mas se for uma imagem de 16 bits, dá para representar de 0 a 64 mil e alguma coisa, eu acho que é isso, 65 mil e alguma coisa. Como níveis do branco para o preto, certo? São todos esses níveis que dá para representar. 64 mil. Então, o 0 seria, vamos dizer que o branco. Mas aqui, acho que é mais comum que seja o preto. E você, quanto maior o número, mais perto do preto, até que chega no valor 65 mil, o máximo que dá para representar com 24 mil. Esse 65 mil representa o preto total, né? A ausência total de cor. Então você representa cada pixel desse como um número. E aí essa imagem, o que antes era uma imagem, agora virou o quê? Uma matriz bidimensional de números. Cada coisa dessa eu posso interpretar como um número. Aí a gente tem uma dificuldade aqui. Isso é uma matriz, tem 2 dimensões. Cadeia é uma coisa linear. Mas essa dificuldade é fácil de contornar. Você pode simplesmente pegar essa matriz de números e cada linha dessa você junta com a próxima. Então, essa primeira linha você vai juntar linearmente com a segunda, que vai juntar linearmente com a terceira, com a quarta, com a quinta. E aí dá para representar tudo isso como uma sequência só de números. E sequência de números dá para representar como cadeia, que eu já falei antes. Então, essa imagem todinha aqui, esse pequeno pedaço de uma imagem, né, com dimensões 8 por 8, dá para representar com uma coisa de 8 vezes 8, uma sequência de 8 vezes 8 números, ou seja, 64. É isso? 64 números. Que eu posso usar ponto e vírgula, por exemplo, e separo por vírgula, e aí representa 64 valores. Aí, os valores você tem que definir antes, né? Qual valor representa o quê? O 0 é o branco ou é preto? Qual é o valor máximo que representa o maior nível de preto, por exemplo? No exemplo que eu estava explicando, seria 65 mil e alguma coisa. Nesse exemplo aqui, eu acho que ficou de 0 a 255, quer dizer que foi uma imagem de 8 bits. Acho que é isso. Então, resumindo, uma imagem bidimensional dá para representar como uma sequência de inteiros, e sequência de inteiros dá para representar como cadeia. Então, imagem dá para representar como cadeia. Esse é o ponto principal. O que mais dá para representar como cadeia? Existe uma... Eu vi isso num blog, não é nada de uma ideia que aparece nos livros de teoria da computação, não, certo? Mas isso está implícito em toda a computação, ninguém fala disso claramente. E aí eu vi num blog de um importante pesquisador da área de teoria, chamado Richard Lipton, ele propondo essa ideia, a tese do mundo digital, que no dia a dia a gente trabalha com essa tese sem se dar conta de como ela é assim um tanto revolucionária. A ideia é o seguinte, que todas as coisas podem ser representadas por zeros e uns. Todas as informações. 0 e 1 seriam os átomos de toda a informação. E veja, os computadores modernos, inclusive nossos celulares, também são computadores, representam tudo por zeros e uns. Nossas conversas de WhatsApp, as imagens, os vídeos, os sons, o que mais? Tudo. Transmissão pela rede. Agora, nesse momento que eu estou transmitindo essa aula, a aula está sendo enviada como uma sequência de zeros e uns. Então, tudo pode ser representado por um alfabeto 0, 1. E, aliás, por sequências desses zeros e uns. É uma tese polêmica, porque é muito forte. Toda a informação pode ser representada por 0 e 1. Mas, na prática da computação, a gente implicitamente acredita nisso, porque
todo tipo de informação a gente processa com o computador hoje, e ele processa com zeros e uns. Certo? Aí eu vou mostrar aqui como representar várias coisas com esse alfabeto bem mínimo aqui. Alfabeto binário, 0 e 1. Primeiro, todo número que a gente está acostumado a representar na base 10, decimal, pode ser representado na base 2, binária, que usa só 0 e 1. Acho que alguns de vocês já devem ter estudado isso. Então, o número 17 ele pode ser representado assim. 37, na base binária, fica assim. Só zeros e uns. O número 81 vira essa sequência de zeros e uns. Aí o ponto agora é mais forte. Estou querendo mostrar que tudo dá para representar como cadeia e como cadeia do alfabeto 01. Então, números, pelo menos os positivos, dá para representar com 01. Negativo também. Eu não vou ver como, mas em circuitos digitais acho que vocês veem isso, ou em arquitetura dos computadores, nas disciplinas, né, desses assuntos. Você usa um bitzinho para indicar se é positivo ou negativo. Mas tem umas coisas mais complicadas também. Tem a representação, complemento 2, algo assim. Mas o ponto é, dá para representar número negativo com sequência de zeros e uns. Dá. E nessa disciplina eu vou usar uma representação mais simples do que aquela, certo? Mais fácil de entender, mais fácil de traduzir, mas que também é com zeros e uns. E até com um só símbolo. Eu vou representar como repetições. Por exemplo, o número 3 é representado como 3 ocorrências. Ou pode ser representado o mesmo número 3 como 000, 3 ocorrências. A quantidade de repetições representa um número. Isso seria uma representação unária, porque eu uso um símbolo só para representar qualquer número natural. Né? Não dá para representar assim um número negativo. Então, estou falando dos naturais. O 8 pode ser representado como 8 repetições do 0 ou do 1 também. Daria certo. Então, o 0 e 1 dá para representar números naturais, como cadeias de zeros e uns. E se for mais de um número, se forem 2, aí eu posso representar esses dois números, o 3 e o 2, essa sequência com dois números. Posso representar como 3 ocorrências do 0 e depois 3 ocorrências do 1. Tranquilo, isso aqui representa o número 3 e o número 2. Se forem 3 números, coloca o 0 uma vez, é o número 1. Coloca o 1 3 vezes, esse é o número 3. Coloca o 0 5 vezes, esse é o número 5. Aí eu representei 3 números, é só alternar. Você vai ter alguma dificuldade se tiver 0 no meio. Para a sequência, para lidar com 0, essa estratégia não dá certo. Mas eu não posso entrar a fundo e tratar todos os casos nessa aula, eu só quero dar uma ideia, certo? De como dá para representar muita coisa, e aliás, praticamente tudo como cadeia. E mais especificamente, como cadeias de zeros e uns. Posso trocar zeros e uns por símbolos quaisquer, A e B, aí vai dar na mesma. 3A's representa o 3, 2B's representa o 2. 1A representa o número 1, 3 repetições do B é o número 3, 5 repetições do A é o número 5. E a gente vai usar na disciplina, às vezes, esse tipo de representação. Certo? Inclusive, tem uma maneirazinha de representar isso como um operador aqui, que representa repetições de um símbolo. Esse A elevado a 3, na verdade, quando a gente está trabalhando com símbolos nessa disciplina, isso quer dizer o A concatenado 3 vezes com ele mesmo. B elevado a 2 é o B concatenado com ele 2 vezes, né? É aquele operador que eu mostrei na aula passada. Aqui é a mesma coisa, o A uma vez, o B 3 vezes, o A 5 vezes. E aí fica mais óbvio que isso está representando 3 números, 1, 3 e 5. Usando essa notação fica mais fácil de traduzir daqui para cá, para uma cadeia, né? Isso, no final das contas, é uma cadeia. E é isso, gente. Se dá para representar número inteiro, número natural, imagem, tudo isso com informação,
O que é que não dá para representar? Tudo isso como cadeia, desculpe. Que informação não daria para representar? Dá para representar praticamente toda informação como cadeia, e inclusive como cadeia de zeros e uns, porque é assim que nossos computadores trabalham, por sinal. Certo?